E aí, queridos, vamos para mais um Q&A. E antes disso, só, perdão, não consegui postar vídeo na segunda-feira. Saí do calendário, mas, cara, novembro é um mês louco, porque não é só a Black Friday na Cuba, né? Tem um monte de evento. Então a gente estava no Pixel Show no fim de semana, agora tá rolando o Rio Innovation Week, vou tá lá palestrando também. Então, é uma loucura, cara. Então foi mal, não consegui postar segunda-feira. Mas enfim, vocês sabem como é que é o esquema dos Q&As, tá? Coloquem aí nos comentários as suas perguntas pra, quem sabe, serem respondidas no próximo. Botei aqui, selecionei 20 perguntas, né, como de costume. Então vamos embora. As duas primeiras, na verdade, são muito parecidas, tá? Então vai ser uma resposta só. Até por isso eu coloquei em primeiro lugar. Começando pelo Luiz Barreto. Salve, Léo, parabéns pelo trabalho. Conheci o canal há pouco tempo e já maratonei alguns vídeos, inclusive culminando na compra de um KZCRN. Maneiro. Aqui vai a pergunta. Na Cuba, vocês têm desejo, pretensão, sonho de trabalhar em um projeto de construção de in-ears com preço mais acessível, onde vocês conseguissem imprimir nele um design e uma assinatura com a cara da Cuba? E aí depois a pergunta do Gabriel Henrique, que tá sempre lá no Cubanos. Fala, Léo, sou fã tanto do MTH quanto da Cuba, tenho diz que amo. Maneiro, cara, fico feliz. Mas eu penso em quem não é da audiofilia e tem como preço de fone algo de 20, 40 reais, não passando de 100. Acho que já sei a resposta, pelo que já te vi dizer sobre a dificuldade com o Cuba Mali, mas sem chance de um fone menos 100 da Cuba, nem que seja um earbud cabeado, como o Cabier Stellar. Então, a questão em resumo eu nunca... Muita gente pergunta isso, assim, aqui no canal ou na Cuba, tipo, quando é que vocês vão fazer um in-ear para competir com a KZ, por exemplo? Não rola, porque, infelizmente, com um produto como esse, eu sempre vou estar competindo com a pessoa comprar direto no AliExpress alguma coisa, né? Eu, como empresa, tenho muito mais custos, então... eu já até fiz uns cálculos, assim, se eu fosse pegar um fone da KZ, né, e vamos supor, fazer um OEM de um KZ e trazer para o Brasil e revender aqui, né, como um produto da Cuba, cara, ia custar 500 reais, entendeu? Um fone que você vai comprar por 200 no AliExpress. São os custos inerentes a toda essa operação, né? Para mim, como pessoa jurídica, eu tenho custos muito maiores, né? E quando a gente compra no AliExpress como pessoa física, a gente dificilmente paga impostos. E numa empresa eu pago muito mais impostos, né? E tem muito mais custo na operação. Então, assim, esse valor, eu tô falando de custo, né? Tipo, de 200 reais que você vai lá no AliExpress e compra. Cara, na hora de eu trazer isso para cá e revender, eu vou ter imposto sobre essa venda, eu vou ter juros, eu vou ter taxa de cartão de crédito, vou ter todos os meus custos aqui de operação para embutir nesse preço. Então, algo assim não é possível, entendeu? O que eu acho que um dia talvez possa acontecer é a gente ter um produto desenvolvido pela Cuba, mas fabricado na China e vendido como dropshipping, né? Como algumas marcas fazem. Obviamente, a gente seria muito transparente em relação a isso, né? E deixaria claro que, cara, esses produtos aqui foram desenvolvidos e são vendidos no Brasil. Esse aqui ele vai vir por dropshipping, tá? Ele vem da China e é porque a gente está querendo sempre trazer o produto pelo melhor preço para vocês. E aí, no caso de um in-ear baratinho, não tem como fugir disso, entendeu? Então, não é uma coisa que a gente planeja fazer num futuro próximo, justamente que é muito difícil, né? É muito complicado, porque, de novo, eu sempre vou estar competindo com você comprar um 7Hz no AliExpress, entendeu? E eu, como empresa, nunca vou conseguir fazer um produto competitivo, trazendo para o Brasil, revendendo aqui. São realidades do nosso país, né? Que, infelizmente, é bem hostil ao empreendedorismo. Próximo aqui do Luiz Pellissier. Léo, sobre a pergunta 15, área versus Dioco. Eu tenho uma questão que imagino que seja comum para pessoas que estão iniciando no hobby como eu. É uma pergunta longa, estou deixando na tela para vocês lerem, mas ele basicamente fala que para pessoas que estão iniciando, mais do que a tonalidade, né, que é o que eu mais valorizo, né, como eu falo sempre, uma das coisas que mais pode impressionar é o detalhamento, né, a sensação de você estar escutando muita coisa. Né, ele deu como exemplo que ele teve um Moondrop Aria, que não impressionou em nada, vendeu e comprou o Dioco, que aí sim impressionou ele bastante. E, cara, eu acho sim que o detalhamento é uma coisa que vai tender a impressionar.
Mas o detalhamento, ele é muitas vezes uma consequência do equilíbrio tonal, né? Então, quando você pega, por exemplo, fones mais simples, né? Tipo um CRA, um 7Hz0, o Triple In Lear, um Drop 2, alguma coisa assim, são justamente fones que têm uma capacidade de detalhamento muito alta. E isso é um diferencial em relação a fones que as pessoas estão acostumadas a ouvir, tipo um JBL baratinho, esse tipo de coisa. Então, isso faz parte da tonalidade. E eu também acho que existe uma questão subjetiva muito forte, né? Porque, por exemplo, para mim, o Aria parece até mais detalhado que o Dioco, né? E você teve uma experiência diferente. Então, isso depende muito, cara. É uma questão, eu concordo, mas eu acho que ainda assim é muito subjetivo. Aqui, Armando Gomes. Saudações, prezado Léo. Acompanho seu trabalho há muito tempo. Sou um audiófilo há mais de 50 anos e para se manter informado era necessário ser um autodidata. Que maneiro, fico feliz que você me acompanhe. Ter acesso a bom conteúdo sempre foi uma dificuldade e sua dedicação tem sido um bálsamo. Sou ouvinte assíduo de obras orquestrais, gêneros clássicos, trilhas sonoras e jazz. Dentro dessa questão da Sinfonia número 4 do Tchaikovsky, gostaria de solicitar junto a você um programa dedicado à música clássica e equipamentos para desfrutar. Ainda dentro do cenário, gostaria de solicitar a sua opinião de 3 in-ears para música clássica. Tem um Triple In TC01 por vossa sugestão, um Drop Cato e um Rapid Go Hook X por sugestão do time do Guizaldi. Grato por vossa atenção. Então, Armando, um programa para música clássica, eu usaria o Qobuz. A Qobuz, perdão. Que é o serviço de streaming que eu acho que tem algumas coisas que são mais interessantes para isso, né? Tipo, a curadoria, você tem, né, mais informações a respeito de artistas, de álbuns, eu acho que isso pode ser interessante, né? As resenhas dentro do aplicativo. E como uma outra menção, cara, o Apple Music por causa do áudio espacial. Que pode ser muito legal para música clássica. E 3 in-ears para música clássica, o Triple In TC01 acho ótimo, o Drop Cato é um que eu também recomendaria, o Rapid Go Hook X um pouco menos, eu acho ele um pouco mais intenso. Mas assim, outras sugestões que eu acho que podem ser legais. Cara, algum da Etimotic, que pode ter um som que eu acho que pode fazer sentido com música clássica, tipo o R2SE, talvez um Unique Melody Mesh MK2, que é muito mais caro, mas que eu acho que pode ser muito bom também. Acho que um 7Hz0 pode ser também bastante interessante. Isso, assim. E mais o Moondrop Cato eu acho fantástico pra isso, cara, porque tem o Seek Real Airship também. Acho que são boas indicações. Aqui do Joffrey. Olá, Léo. Tem algo que sempre me deixou intrigado com os fones no geral, que é como o tuning dos fones são feitos. Por que os in-ears, mesmo tendo corpos tão parecidos, conseguem ter sonoridades tão diferentes? Desculpa se a resposta foi algo muito técnico, mas é algo que sempre fiquei curioso. PS, amo seu trabalho e próximo fã que quero comprar o disco Live. Que bom. Fico feliz. Então, cara, tunings diferentes, assim, qualquer coisa você vai alterar muito a sonoridade de um fone. Então, por exemplo, eu tô falando aqui agora, né? Se eu coloco a mão assim, eu mudei completamente minha voz, né? Só pelo que tá em volta aqui, né? Se eu coloco uma coisa na frente, mesma coisa. Então, tudo isso vai influenciar no som de um in-ear. Então, você pode ter o mesmo falante, você pode ter um corpo do mesmo tamanho, mas o formato do corpo, o material ali do que tá em volta, o tamanho do espaço que tem atrás do falante, a ventilação, se ela existe ou não, né? Por exemplo, o controle de graves do Cubadisco, ele dá aí, cara, uma variação de 15 decibéis a 100 Hz, se eu não me engano, 200 Hz. E, cara, são 3 orifícios de 1 milímetro que abrem e fecham e dão essa diferença. Você tem o filtro, você tem a ponteira. Então, assim, o falante ele é responsável por 50% do resultado, né? O que está em volta dele, tudo ali pode influenciar muito na sonoridade. Então, é muita coisa, entendeu? Realmente, assim, tudo que tá ali vai ter algum tipo de influência na sonoridade de um fone de ouvido. Aqui próxima do Ulisses. Ela é uma pergunta grandinha também. Ah, tá, ó. Ele basicamente, assim, ele já ouviu dizer que alguns fones mudam mais o som de acordo com o amplificador usado devido à construção do falante e não amplificação. Por exemplo, a HD800, que tem um cone de membrana de polímero com entorno fixo. E que fones como alguns outros têm um cone mais rígido com entorno flutuante e por isso seriam menos sensíveis a mudanças de som da amplificação. Isso é verdade? E se quiser responder também como foi pensada essa questão da concha do falante do Cubadisco, se tem alguma particularidade relevante. Já respondendo, não tem nada específico no disco nesse sentido, né? É um projeto relativamente simples nesse aspecto. O que ele tem é aquela concha dentro da concha, que é o que faz o controle de graves funcionar. Isso é um pouco diferente. Mas, com relação à sua primeira pergunta, olha,
Pode ser que exista alguma coisa aqui que eu desconheça, mas isso não me parece fazer muito sentido não, tá? Porque eu acho que qualquer questão física ali do falante vai trazer consequências justamente nas características do falante, como impedância, por exemplo, ou sensibilidade, que são o que vai ser influenciado pela amplificação, entendeu? Então, assim, eu acho que não tem nada nisso que poderia trazer alguma alteração na facilidade de um fone ser tocado que não seria refletido numa medição que é disponibilizada pelo fabricante, entendeu? Que seria tipo impedância e sensibilidade. Pode ser que tenha alguma coisa que eu desconheça aqui, mas isso não me parece fazer sentido, tá? Leandros Setani. Léo, em vídeo recente, o HBB disse que abriu e confirmou que o 7 Hz Timeless da Shure S12 e Tangzu Zetian usam o mesmo driver. O Raptor Go Hulk X também, mas ele é híbrido, o que causa a diferença de tuning em fones cujos transitores são idênticos. Parabéns pelo canal, adorei a ideia de um Q&A frequente. Obrigado. Então, na verdade eu botei aqui, podia ter agrupado, porque é a mesma resposta que eu dei naquela agora há pouco. Que é isso. Tipo, você tem muita coisa. Você usar o falante, claro, que quer dizer sim que eles vão ser parecidos em algum grau. Se eles tiverem semelhanças de projeto, como tem, porque são in-ears, né, com tamanhos parecidos e tudo mais, mas tem muita coisa ali que vai influenciar o filtro, o formato da concha, o material, tudo isso vai influenciar muito. James Rockwell. Fala, Léo. Parabéns pelo canal e parabéns pela Cubos. Dançou show. Obrigado. Minha dúvida. Usar um fone com uma fonte com potência menor do que a ideal afeta o som de alguma forma além do volume? Por exemplo, eu toco HE400SE num dongle simples e o volume para mim é totalmente aceitável usando em 40% da potência. Fico pensando se uma fonte mais potente haveria alguma interferência na qualidade de som mesmo em um volume equivalente. Valeu, abraço. Cara, sim. Porque o que acontece? Uma das medidas que afetam a facilidade, né, ou a dificuldade de um fone ser tocado por um amplificador é a impedância. Só que a impedância que a gente vê é a impedância nominal. São raros os casos em que a impedância é uma linha reta. Se eu não me engano, nos fones planar magnéticos ela costuma ser uma linha reta, né? Porque a impedância ela varia de acordo com a frequência. Num fone dinâmico, por exemplo, ou num fone híbrido, né? Ou num fone com múltiplas armadores balanceados. Então, existe um gráfico que é a curva de impedância. Então, quando a gente vê a impedância ali divulgada pela fabricante, ela é a impedância nominal, ela é como se fosse uma média. Então, se você for olhar um Sennheiser HD 600, por exemplo, eu acho que o divulgado são 300 ohms, se eu não me engano. Só que quando você vai olhar para a curva de impedância dele, nos graves, se eu não me engano, ele chega a 600 ohms. O que isso quer dizer? Você pode ter um amplificador tocando esse fone, e ele vai conseguir empurrar o fone nos médios e nos agudos, mas nos graves não, porque nos graves a impedância vai ser mais alta. Então, você pode ter um volume bom, porque os médios e os agudos, vamos supor, né, na região dos médios e agudos ele tem uma impedância mais baixa, né, com a qual esse amplificador consegue lidar, mas nos graves ele tem uma impedância mais alta, o que já traz mais dificuldade para esse amplificador. Então, na prática, é como se esse fone fosse ter menos graves, entendeu? Mesmo estando num volume bom. Então, sim, existe mais para isso do que só a questão do volume, entendeu? Porque tem essa variação de impedância que pode fazer com que... Tem também a impedância de saída, então você pode ter amplificadores, por exemplo, um caso clássico são os amplificadores OTL, que tem eles não têm transformador de saída, são valvulados, e o ponto é que a impedância de saída costuma ser alta. Papo de, não sei quanto, mas assim, a gente faz 100 ohms, às vezes até mais. E para esses amplificadores, se você plugar um fone que tem impedância muito baixa, o amplificador não vai ter um fator de amortecimento, ali a interação dos dois, né? Não vai existir um fator de amortecimento para segurar bem o falante. Então, no caso dos graves, eles vão ficar mais soltos, vão ficar mais indefinidos. Então, assim, você pode estar num volume bom, mas você não vai ter graves com uma definição muito boa, entendeu? Porque aquela regra do 1:8, né, da impedância do fone ser, no mínimo, 8 vezes maior do que a impedância de saída do amplificador, não vai estar sendo respeitada. Então, é mais complexo do que simplesmente uma questão de volume. Próximo. Vitor Grilo. Fala, Léo, espero que esteja bem. Obrigado. Gostaria de saber mais sobre os fones flat. Sempre vejo um pessoal falando sempre que o tune flat é o ideal para fones e caixas de som de referência. Aí ele fala que ele tem um H850 Edifier, que pelo gráfico ele é linear, mas não é isso que ele sente ouvindo o fone. Quais são as minhas percepções a respeito de um tuning flat? Cara, eu já fiz um vídeo, tá, falando sobre isso, dá uma olhada aqui em cima, mas o resumo fone flat não existe. Exatamente, porque não é simplesmente ter uma linha reta.
Existe toda uma questão de HRTF, né, da maneira como a gente escuta sons e fones serem uma forma inerentemente artificial de reproduzir sons para um ser humano. Então, a linha reta não é flat, entendeu? Flat seria um fone cuja resposta bate exatamente com HRTF de quem ouve. Dá uma olhada no vídeo que eu explico isso melhor. Mas, então, assim, existe uma questão subjetiva muito forte aqui. Esse é o resumo. Então, minha percepção a respeito de um tuning flat é que é muito mais complexo e muito mais subjetivo do que parece. O flat pra mim não é o flat pra você. Ricardo Boari, ou Boari, não sei. Salve, Léo, sou muito fã do seu trabalho. Obrigado, é o único canal que assiste 100% dos vídeos. Tenho duas dúvidas. O que a remasterização faz na gravação da música? É facilmente perceptível ao escutar as diferentes versões de remasterização? E dois, se eu acho que perda auditiva relacionada à idade pode atrapalhar muito a percepção das frequências das músicas. Algum fone se preocupa especificamente com essa questão? Um grande abraço. Cara, masterização é o seguinte, você tem duas etapas na produção musical, né, numa gravação. Você tem a mixagem, que é uma primeira etapa, que é quando você basicamente junta todos os instrumentos, né, e faz ali, você aplica efeitos, você faz com que aquela música soe bem de forma geral. A masterização é uma outra etapa, é quando você já, é como se fosse uma etapa mais de ajuste fino, é quando você já vai pegar você já tem todas as faixas mixadas, mas você vai olhar para esse todo, você vai ajustar o volume para garantir que todas as faixas estão no volume parecido, você vai ver transições, você vai fazer ajustes finais, né, para garantir que o álbum soe bem. Então é um último estágio. E sim, dependendo da diferença de masterização, é bem perceptível. Então assim, se você pega álbuns mais antigos, remasterizações atuais costumam ter uma taxa de compressão mais alta, o que não necessariamente é bom. Às vezes tem mais graves, né? Porque gravações mais antigas muitas vezes eram mais deficientes nessa região. Então, assim, pode existir diferenças bem significativas, sim, entre masters diferentes. E sobre a saúde auditiva, como é que era mesmo? Se pode atrapalhar muito a percepção da frequência das músicas. Com certeza, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente começa a perder muita capacidade auditiva nos agudos, tá? No extremo superior. E eu lembro que o Tyler Hertzens, do Inner Fidelity, ele falava sobre isso. Assim, acho que um dos motivos dele ter se aposentado, eu acho que ele falou isso, foi justamente que, cara, ele já tinha seus 60 e poucos anos e não escutava frequências mais tão agudas. E aí, né, a percepção a respeito de um fone ia ser totalmente enviesada, né? Ia ser totalmente afetada por essa incapacidade de ouvir frequências mais altas. Isso é natural. E sim, existem fones que se preocupam com isso. Tem fones com... não fones muito bons, mas existem fones com meio que assim, limitador de decibéis. O próprio Apple AirPods Pro agora tem um negócio aqui que você coloca no iPhone que ele fica monitorando se você está escutando num volume seguro. Então, assim, existe isso. Pedro Medeiros. Léo, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Te acompanho há muito tempo, não perco um vídeo. Que bom, obrigado. Tenho muita curiosidade para saber mais sobre a linha de monitores de palco da Cuba Pro. Vi que cada fone é feito sob medida para os clientes. Como é que funciona isso e como foi o processo de criação desses fones? Pedro, na verdade é o seguinte, isso é um tipo de fone que existe desde a década de 90, chama Custom In-Ear Monitor, né, que é um tipo de fone feito sob medida. Qual que é a história, em resumo? O Jerry Harvey, ele era, se eu não me engano, ele era engenheiro de som da banda Van Halen, e o que eles usavam antigamente em palco para monitoração eram aqueles... tem nome, eu não lembro o nome disso, mas aqueles falantes que ficam embaixo, assim, virados para os artistas. Porque assim, enquanto você está tocando, o som mesmo da banda tá indo para frente, né? Tipo, o palco ele costuma estar atrás disso. Então, assim, é um ambiente muito ruim pra você escutar o que tá acontecendo, assim, você não escuta nada ali, né? Você tem, normalmente, a bateria num volume ensurdecedor atrás de você, tipo, baixo, obviamente você não escuta nada. Então, assim, cada artista tinha esses falantes virados pra frente, né, embaixo deles, assim. E era assim que eles escutavam o resto da banda pra conseguir tocar. Mas eles tinham que colocar isso num volume ensurdecedor, né, o que, obviamente, não é nem um pouco saudável. O que o Jerry Harvey desenvolveu foi um fone, o intra-auricular customizado, que é justamente para trazer um nível muito alto de isolamento de ruídos externos para que você consiga escutar um volume seguro. Então, ele fez um molde, né, do ouvido dos caras da banda, né, e aí botou ali as armaduras balanceadas. Ele, de fato, construiu um fone que é o que eles iam usar para monitoração. Então, os fones da Cuba Pro são isso, né, é esse tipo de produto. Com o tempo, eles acabaram se tornando populares no mercado audiófilo também, porque eles entregam uma qualidade sonora muito alta. Mas essa linha da Cuba é feita em parceria com a Audio Dream, que é uma marca de São Paulo. E aí o processo de compra a pessoa ela compra no site, ela vai no audiologista na região dela,
e aí ela tira um molde do ouvido, e aí ela manda, né, pra gente, e aí a gente confecciona esse fone sob medida pra ela. É basicamente isso que são. Próximo. Vitor Fernandes. Léo, aqui vai uma dúvida que me surgiu recente sobre metodologia de avaliação. É sobre ponteiras, né? Alguns avaliadores usam apenas as mesmas ponteiras para padronizar as medições, no entanto, outros, como parece ser o seu caso, preferem testar e avaliar os produtos com o que vem na caixa. Quais seriam os prós e os contras de cada abordagem na sua visão? É porque a minha abordagem costuma ser que eu preciso testar e passar para vocês como os fones são, não como eles poderiam ser. Então, eu imagino que a maior parte das pessoas também não vai ter necessariamente ponteiras sobressalentes em casa, até porque muitas vezes os fones têm bocais de diâmetro diferentes, né? Tem sistemas de encaixe de ponteiras diferentes, então para mim é muito mais interessante avaliar e falar para vocês o que eu achei do fone e como ele veio na caixa, entendeu? Mas essa é a minha abordagem, né? Eu acho que a pessoa testar com uma única ponteira pode ser interessante para pessoas que também que gostam muito de alguma ponteira específica, né? E aí buscam avaliar sempre com ela, né? Mas para mim, eu prefiro falar sobre como o fone como o fone vem originalmente. Ferpoca. E aí, Léo? Léo? Achei muito bacana teu sandeirinho. Mexeu mais nele? Acho que seria bem bacana um vídeo de update nele. Abraços. Cara, eu recebi da Bravox um par de sistema 2 vias deles, que é o topo de linha que eles estão usando. Então, assim, vou fazer esse conteúdo. Eu só não tive tempo ainda, né? Que eu vou precisar achar um lugar para eu poder ficar tranquilo, desmontar a porta, filmar tudo. Assim, é um conteúdo que precisa de planejamento. Mas eu quero muito fazer sim, com certeza, né? Para fazer justamente essa avaliação dessa alteração. Felipe Kuhlmann. Olá, Léo, canal sensacional, parabéns. Sou fã do seu trabalho e um feliz proprietário do Cuba Disco 1. Obrigado, cara, fico feliz. Sempre que penso em comprar um fone Bluetooth, já tive alguns, desanimo por entender que muito da obsolescência está atrelada à vida útil da bateria. Imagina pagar o valor de um Palio nos AirPods Max e depois não conseguir uma substituição de bateria de maneira prática e oficial. Frustrante ter um produto desse encostado em perfeito estado de conservação, mas sem bateria. A pergunta é, o arco Bluetooth do Cuba Disco terá uma bateria facilmente substituível? Obrigado por tratar o áudio com tanto respeito e trazer uma galera para o nosso hobby. Cara, a gente provavelmente não vai conseguir substituir só a bateria, porque no nosso caso a gente enfrenta uma limitação que o arco é de madeira, né, e o circuito vai ficar numa almofada, né, e essa almofada vai ser colada. Isso não vai ser substituível pelo usuário, entendeu? Porque envolve esse processo de cola que não é tão simples, né? É aquilo, se a gente tivesse um arco de plástico, talvez a gente conseguisse fazer alguma coisa parafusada. Mas é o seguinte, o próprio arco é substituível, né? Então, por mais que a gente não consiga necessariamente trocar só a bateria, e isso não é uma coisa definitiva, tá? Pode ser que a gente consiga, inclusive, fornecer um serviço de troca de bateria. A gente sempre preza por soluções como essa, mas a gente tem esse limitante da cola, né? O disco ele usa cola em 2 pontos, né? A gente buscou usar parafusos no projeto quase inteiro, né? Parafusos e encaixe, justamente para manutibilidade. Mas tem 2 casos em que cola é necessária porque a gente não tem outra alternativa, né? E a colagem da almofada no arco, né? Que é um arco de madeira, é exatamente um desses casos. Mas de novo, você não vai precisar comprar um fone inteiro novo, né? Você pode comprar, se for o caso, só o arco, entendeu? Então, assim, isso já é trazer essa modularidade, né? Porque você não vai precisar comprar um fone inteiro novo e jogar o seu fora, né? Você pode substituir o arco, caso a troca de bateria só não seja possível. Autodrivenaga. Léo, você é uma referência para todos que gostam de música. Acho que se tivesse... Fechei, peraí. Calma. Perdi. Peraí. Aqui. Acho que se tivesse um canal em inglês, ia doutrinar também. Obrigado. Vou fazer uma pergunta. Hoje tem o HD 560S, Hi-Fi Sundara, disco e SR80X. Você acha redundante a compra de HD 600 ou 650 nessa situação? Ou vai adicionar sonoridade diferente que faça valer a pena? Nunca vendi nenhum dos fones, seria válido. Cara, eu acho que adicionar o HD 600 ou 650 aqui não faz tanto sentido para mim, porque assim, acho que você vai ter alguma redundância. Mas, por exemplo, assim, o HD 600 é superior a todos esses fones, na minha opinião. Eu não vejo sentido para você ter um HD 560, um Sundara, esses dois. O disco, pela portabilidade, pode ser que faça sentido, caso você use ele na rua. E o SR80X é um fone muito mais específico, né? Que eu acho que ainda teria espaço. Mas eu venderia o 560S e o Sundara para pegar um 600 ou 650. Ou então, possivelmente, se você vender esses dois e pegar o que você investiria para pegar um HD 600 ou 650, você até consegue um fone superior. Tipo um Edition X, um Edition XS da Hi-Fi Man, por exemplo.
Lucas Mateus, em termos de equalização, o que seria um fone musical? Pelo que entendi acompanhando o canal, temos inicialmente fones energéticos, o que seria algo com equalização em V, fones naturais, que seriam mais planos ou um pouco indo para o lado inverso do V, mas e os musicais, em quesito de equalização, seriam o quê? Pergunto porque tem um 7Hz Zero e o Team T3 Plus, e gosto de ambos, mas também ambos me incomodam em coisas diferentes. O Zero eu acho um pouco gritante às vezes, e o T3 Plus um pouco mais agressivo. E por fim, se você tiver alguma indicação de, na faixa de preço $100 que seja mais musical, eu agradeço. Então, seguinte. Eu vejo da seguinte forma. Se eu tenho um fone, minha visão de universo de tuning, né? Um fone muito neutro à la Etimotic, né? Um fone muito seco, né? Isso seria uma base. Eu posso seguir, né, e trazer um pouco de cor para ele, e aí ele vira um fone musical, por exemplo, que para mim é um fone mais meio que contornado, vamos dizer assim. E claro que tem coisas no meio do caminho. E aí do musical, né, que é quando você já tem um pouco mais de cor, aí eu acho que você pode ir para um energético, né, que traz mais intensidade em alguns pontos específicos. Aliás, perdão, tô falando musical, tô querendo dizer natural, tá? E você pode ir desse natural para um musical. E o musical, o que que é? Também, é como se fosse um incremento a mais, só que assim, mais em graves e médios, né? Talvez tirar um pouco de agudos, entendeu? Um fone um pouco mais fechado, um pouco mais sedoso, pra mim é por aí, entendeu? E um fone até $100 que seja mais musical, até $100 não é tão fácil, a não ser que seja muito mais barato que isso, tipo o Team T1S. O Dioco... Não, o Dioco ainda é natural. Cara, porque subindo um pouco tem o Hybilasia, mas aí ele é tipo $200, eu acho. É difícil, tá? Não tem muita coisa nessa faixa de preço que eu consideraria tipo um fone tipo musicalzão, não. Não sei. Acho que é mais difícil que parece. Eu diria que tem... Ah, não! Tem o BQI-YZ, é o Ottoman, eu acho. Que eu já fiz um vídeo no Multi-Review. Dá uma olhada nos Multi-Reviews, tá? Tem um BQYZ, ou dois, eu acho, que seguem essa linha, tá? Dá uma olhada lá. Thiago Valese. Léo, como é, tecnicamente falando, o processo de tuning de um fone? Por exemplo, nessas parcerias entre marcas e influenciadores, como é feito o processo para alterar e escolher um tuning? O influenciador passa uma curva target, a empresa tenta gerar essas alterações de protótipo e manda para aprovação, quase como um processo de tentativa e erro. As alterações geralmente são físicas ou virtuais. Cara, obviamente eu nunca fiz isso, né, com um desses, né, como esses outros avaliadores, mas existem vídeos onde ele explica um pouco esse processo. Agora, assim, o processo de tuning de um fone é feito principalmente de forma física, tá? Não existe software porque esses fones passivos, né, in-ears cabeados, você não tem nada ali que você vai fazer via software, né? É tudo físico. E aí, cara, são N parâmetros, né? O que eu trouxe numa pergunta mais pro início do vídeo, né? Assim, tem muita coisa que vai contar para a sonoridade de um fone. Então, assim, tudo isso é alterado, vamos dizer assim. E pelo que esses avaliadores já disseram, o processo é mais ou menos esse, sim. Assim, eles têm uma base e aí eles mandam feedbacks para a empresa, mandam a curva e aí fica num vai e volta fazendo ajustes até chegar onde eles gostariam. Pelo que eu vi é assim. Leandro Andrade, próxima pergunta para o Q&A. Já se deparou com fones muito baratos, porém fisicamente resistentes? E o contrário, fones muito caros, porém super frágeis fisicamente? Cara, já. Fones muito baratos, porém fisicamente resistentes. Cara, eu acho que os Kazés são muito resistentes. E são fones super baratos, assim, tem uma construção muito boa. Tem fone de metal também, cara, baratinho que... Pô, o Moondrop 2... ele tava dando problema no... fisicamente resistente, mas ele tava dando muito problema. Mas assim, o Triple Inlay deve ser muito resistente também. Então, assim, tem fones muito baratos que sejam. E fones muito caros, porém super frágeis. Cara, o Rodrigo Esser, que eu recomendo muito, que vocês assistam o conteúdo dele, inclusive, fez há pouco tempo um vídeo sobre a Focal, falando sobre os problemas dos fones da Focal, cara. É chocante o nível de falha em falante dos fones da Focal. Inclusive o Utopia, que custa $3.000. Eu não sei se isso é a fragilidade que você quis dizer, né? Fragilidade física, né? Porque é um defeito no falante. Mas tem fones, sim, que são caros e frágeis fisicamente, cara. Por exemplo, alguns fones da Stax mais simples, são todos em plástico, uma construção que não inspira muita confiança. Tem coisa assim. Pedro Arte. Fala, Léo, você escuta jazz? Quais in-ears você acha que mais combinam com o estilo e quais as tecnicalidades que um bom fone para jazz precisa ter?
Quais in-ears eu acho que mais combinam com o estilo? Cara, tem muita coisa. Eu acho que fones com uma pegada mais refinada estão muito bem com jazz. Tipo um Moondrop Kato, um Secreal Airship. Fones... Eu diria que tem dois tipos de fones que eu acho que funcionam muito bem. Ou os fones mais polidos e refinados, que podem trazer mais detalhamento e tal. E aí eu coloco até um HD800S da Sennheiser nesse meio. Um Drop Kato, né, um Secreal Airship, um Unique Melody Mesh MK2... fones que seguem mais essa pegada. E eu também acho que para jazz funciona muito fones mais musicais, mais envolventes. Tipo um Duno Falcon Pro, um Hibilasia, T-Audio Elixir. Fones mais fechados, tipo, pra mim são essas duas possibilidades, assim, ou o jazz vai me encantar pela polidez, né, pela transparência, né, aquela sensação muito... Porque é um estilo mais calmo, né, então acho que ele se dá bem muito com isso. Ou pela musicalidade e sedução, entendeu? E aí no caso de um headphone, por exemplo, assim, um fone que era fantástico para jazz que eu tinha era o Stax SR007. Então eu diria esses dois campos. E para fechar, a sugestão de música, né, como eu prometi. E eu escolhi um aqui, cara, que foi o João Pedro de Carvalho, o álbum Where the Light Is, do John Mayer, ao vivo. Obrigado pelo trabalho incrível, te acompanhei desde os 20 mil inscritos, maneiro. Estamos quase chegando em 10 vezes isso, hein? Falta muito pouco. Mas esse álbum, cara, eu gosto pra caramba. E eu tenho que escolher um fone, né, pra ouvir esse álbum. Cara, vou escolher um fone que não seja caro, tá? Eu vou escolher um fone barato hoje. E eu diria que é o 7Hz Zero, tá? Eu acho que é um álbum que tem muito a ver com essa pegada mais natural. Eu acho que faz muito sentido. É um CD que tem muito detalhe, assim, que eu acho que é uma pegada legal do Zero. Então, de fone barato seria a minha escolha. E tá, de bônus, eu escolhi um fone caro também. Cara, o Sennheiser HD800S. Porque a ambiência dele também acho que funciona demais. É isso, gente. Esse foi o Q&A de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.